e a indústria, na sua estratégia, normalmente ela não considera tanto o valor agregado que tem de ter a equipe dentro da loja. E é o promotor que vai ver, é a equipe de trade que vai estar olhando para isso e vai fazer girar o produto lá dentro. Eu acredito muito no relacionamento, tá? Tanto na parte comercial, na negociação, quanto a parte de negociação direto com os trades dos varejistas, né? E principalmente o relacionamento dentro de loja. Às vezes tu não precisa inventar a roda, mas tu fazer o básico bem feito. Um consumidor que migra para um concorrente, ele custa 25 vezes mais para a gente trazer de volta para a gente. Para mim, eu tenho muito claro que a embalagem ele é o vendedor silencioso, né? Quando não tem ninguém, não tem um promotor, não tem um repositor, não tem ninguém próximo da gôndola, o cliente chegou lá, é ela que vai fazer o primeiro contato, a primeira venda sai a partir disso, né? Essa questão da embalagem aqui, eu costumo dizer o seguinte, na pressa eu tenho que ter certeza de que eu estou pegando aquele produto que eu queria pegar. Bom, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Metamorphose Talks. A gente está aqui nessa terceira, quarta temporada e hoje a gente está com um episódio com um tema bem bacana, que tem tudo a ver com o que a gente faz aqui, se conecta bastante com branding, com posicionamento, e que eu trouxe pessoas fantásticas, eu acho, para falar sobre isso, que eu já vou apresentar aqui, né? Só para contextualizar quem está ouvindo a gente no Spotify ou no YouTube, é um podcast que a gente grava com plateia, então vocês vão ver a interação de gente aqui depois, tá? Vai ter um momento de Q&A aqui, pessoas que estão acompanhando isso daqui vão fazer perguntas, e aí a gente vai ter uma troca bem legal aqui dentro. Eu queria agradecer também dois parceiros nossos especiais aqui hoje, um é a Mountain Filmes, que está gravando tudo isso aí com a gente, então o parceiro Rafa aí tá desde sempre, desde todas as edições, seja itinerante ou seja aqui, tá com a gente. E a TOTUS, maior empresa de tecnologia da América Latina. A TOTUS, lá atrás, como a gente acreditou nesses movimentos, investiu sempre aqui na gente, apostou, a gente já gravou uma edição bem legal sobre posicionamento, inclusive na sede da TOTUS, tá aqui disponível para todo mundo que quiser assistir. E junto com eles a gente vai gravar uma próxima edição também em Blumenau sobre planejamento estratégico, com algumas marcas, clientes, parceiros nossos lá em Blumenau. Só que hoje a gente vai vir para um tema legal aqui dentro, que é falar, eu acho que, na verdade, eu vou deixar os especialistas que estão aqui falar sobre isso, que tem tudo a ver quando a gente fala de marca, de consumo, de mercado, que é trade marketing, né? Então a gente vai entrar nisso. Tô aqui com o Lucas Bach. Lucas, prazer te receber aqui, tá? Prazer é nosso de poder fazer parte desse movimento, né? Valorizando empresas do Sul, que concordo contigo 100%, são muitas empresas fortes aqui e a gente tem muito potencial, né, de crescimento. Então, é uma honra poder estar aqui e compartilhar um pouco de conhecimento aí com todo o pessoal e principalmente aprender muito. Ah, que legal. A gente está aqui também com o Marcelo que a gente conheceu recente no Metamorfose aqui, né? Exatamente. Uma conexão feliz com o pessoal da Alpha fez aqui com a gente, parceiros nossos. O Marcelo tem uma história legal, Marcelo Piazza, né? Tá na Canguru, sim, mas vem de um outro mercado que a gente vai entrar hoje também, né? Então, Marcelo, se pudesse apresentar. Olá, Edu, né? Muito obrigado pela participação aqui de me proporcionar isso. Fico bastante honrado de estar aqui com vocês e falar de um tema tão relevante para todos os segmentos aí que a gente entende que o consumidor final é um decisor. E eu venho de construção civil, né? Então construção civil tem um peso forte aí do trade e estar aqui do lado desses dois que são feras aqui do alimento, e isso para mim vai ser muito bacana também. Legal, a gente acha que tá só no supermercado quando fala de trade, né? Não, a gente vai entrar num ponto diferente também. E a gente está com uma pessoa que faz tempo que a gente está tentando conversar aqui também, já convidou várias vezes e agora deu certo a agenda, que é a Evelyn aqui, a especialista dentro de trade. E a Evelyn, prazer estar aqui contigo hoje também. Obrigada, eu que agradeço o convite. São aí 10 anos já no ramo do trade marketing, uma área que eu sou apaixonada. E dentro desse período aí, tanto do lado do varejo quanto do lado da indústria, acho que hoje vai ser uma conversa bem bacana aí com essa equipe fera. Bacana. Bom, para a gente introduzir um pouco, eu quero escutar de vocês, então um papo bem aberto, tragam experiências, tudo que vocês precisam. Existe uma ideia meio difundida dentro do marketing de que as grandes marcas, elas vendem porque elas investem mais em publicidade, em branding, são mais reconhecidas, né? Então a gente acha que a gente compra porque aquela marca é mais famosa ou que aquela marca é melhor de certa forma, né? Só que olhando para o mercado, a gente percebe que isso não é toda a parte da história. Todos os dias, marcas fortes, elas
perdem espaços ou ganham espaços dentro de uma gôndola, por exemplo, né? Ou no hábito de consumo do consumidor, né? E marcas pouco conhecidas vão ganhando esse espaço ao mesmo tempo que essas maiores às vezes vão perdendo esse espaço, seja por uma ação, uma tomada de decisão ou simplesmente por uma mudança de escolha, né, do consumidor. A pergunta que eu quero fazer talvez é: o que faz com que uma marca seja conhecida? Esse é um ponto. E outra, né? O que faz uma marca ser escolhida? Que eu acho que talvez aqui entra o ponto onde a gente começa a falar de trade, né? A gente está lá no ponto de venda, uma coisa é na publicidade a gente poder trabalhar acesso, digital. Outra coisa é eu estar no momento da compra, em poucos segundos, fazendo uma escolha e lembrar da marca. E aí, qual que é a percepção de você sobre isso? O que faz? Lucas, o que faz uma marca ser escolhida lá no momento de compra? Eu acredito muito nada é sozinho, né? Então a gente tem uma composição aí. Tem a força da marca, o trabalho que o marketing desenvolve em comunicando essa marca, mas tem também o trabalho lá do trade, né, que é o assunto que a gente vai tratar de forma mais direcionada hoje aqui, que na minha experiência, trabalhando com a Roana, a gente justamente buscou esse movimento, a gente entendeu que o PDV é onde a magia acontece, né, por mais que tu possa estruturar, tudo é lá no cliente com 6, 7 segundos decidindo a compra, que ele vai poder verificar uma embalagem que vai chamar a atenção dele, que é o primeiro vendedor, é uma ação que está sendo feita de degustação lá por uma equipe, gerando uma experimentação, no nosso caso, por se tratar de alimentos, né? Então são alguns pontos que propiciam essa escolha para o consumidor, na hora que ele está lá no ponto de venda, diante de tantas marcas, por que eu vou escolher essa e não vou escolher a outra, né? Então, é uma soma de fatores. Eu acho que o trade tem um peso muito forte, porque trabalha de forma mais intensa o ponto de venda, mas tem a retaguarda, né? Tem todo o trabalho estruturado de comunicação, o posicionamento da marca, né? Não especificamente só a comunicação da marca, mas a construção, né? Essa semana vi ainda uma reportagem do pessoal da CIMED, né? Questionando a questão, por que o amarelo? Porque isso faz parte da marca, né? A marca, a logo em si ali é 10%, né? É uma fonte normal, mas todo o trabalho que se constrói ao redor, que vai fazer com que na hora que o cliente chegue lá no ponto de venda, ele identifique, o amarelinho, né? No caso da CIMED ali, né? Então, é essa conexão. Então, acho que essa soma de pontos, de fatores, acho que é o que faz essa marca ser escolhida. Eu tenho uma crença que eu sempre falo, assim, quando a gente está em projeto e tudo mais, que no final, não importa o que você faça, você não consegue mudar o sentimento da pessoa. Não é que você não consegue mudar. O que leva a que uma pessoa compre o seu produto é o sentimento que ela vai ter quando ela olhar para o seu produto. E aí o sentimento é dela. Você não consegue mudar o sentimento na cabeça da pessoa, né? No sentimento, no coração da pessoa. O que você consegue é influenciar. E aí, esse é um ponto muito importante. Lá no ponto de venda, é através do quê? É através da embalagem, é através da ação de degustação. Então a gente vai entrar aqui dentro de trade para falar várias coisas. Falar sobre negociação de parceria com indústria e varejo, vai falar de pricing, vai falar de merchandising, vai falar de estratégias de ativações, vai falar de design de embalagem, tudo isso daqui. Então vamos entrar nessa brincadeira aqui. E, Marcelo, o que tu diz que é o ponto que faz com que uma marca seja escolhida? Eu concordo com o Lucas também aqui, é uma construção, não é um fator, ou é dois apenas, né? Mas ela começa pelo desejo. Eu entendo que quando alguém escolhe uma marca é porque ela teve uma curiosidade, né? E depois a recompra é pela confiança ou é pela satisfação que a gente teve de ter comprado aquela marca e a expectativa ter sido atendida. Então, nós falávamos de marca ser um contexto muito maior, né? E falavas aqui da CIMED, é todo o contexto da marca que vai fazer com que o consumidor ele deseje comprar e depois ele deseje recomprar aquela marca porque fez sentido para ele. Então, para mim, começa por aí, despertar no consumidor esse desejo é talvez um dos primeiros aí pontos da marca. Evelyn, o que tu acredita que é o que faz com que uma marca seja escolhida assim, né? Porque existe isso, desejada é uma situação, né? Eu desejo Red Bull, mas eu chego lá no ponto de venda, eu levo, sei lá, Monster, eu levo o Bali que tá na promoção, tem outras coisas ali que acontecem. O que tu acredita que faz com que uma marca seja escolhida?
Eu acredito, como os nossos colegas aqui comentaram, que inicia com a parte de marketing, né? Com essa questão do branding, ou como a marca se posiciona dentro da rede social, como ela se posiciona nos eventos que ela participa, mas o que vai fazer a diferença mesmo é lá no PDV. Quando ele chegar lá, ele encontrar uma embalagem chamativa que vai atraí-lo, ou o contato com a gôndola em si, ele chega, ele encontra o produto presente, eu acho que é ali que ele decide. Se é um cara que, né, um consumidor, um shopper, no caso, que a gente chama, né, que chega na gôndola e não encontra o produto toda vez que ele chega até lá, é uma péssima experiência, e aí ele acaba se permitindo experimentar outras marcas, né, que talvez não tenham um posicionamento de marketing tão grande, e aí eu, né, com a minha experiência do que eu já vi de marcas regionais, e aí ele se deu a oportunidade de experimentar o concorrente. Isso. E aí acaba, né, migrando de consumo, se o produto for bom, com qualidade. Claro, assim, a fidelização muitas vezes acontece por conta da qualidade técnica do produto, né? Mas eu dou sempre um exemplo, assim, a qualidade técnica é uma coisa que quando você tem contato, você consegue fidelizar ela. Você conhece o produto, sabor, aroma, tudo isso. Mas a qualidade percebida é uma coisa que às vezes você não tem a experiência para poder criar essa percepção sobre qualidade, né? Dentro da embalagem, por exemplo, Evelyn, eu lembro que quando você participou em vários projetos, pegou essa época de rebranding, de redesign, o quão que o peso da embalagem influencia, por exemplo, uma questão de escolha do consumidor? É muito grande, principalmente se a gente, vamos dizer assim, acerta o design que a gente vai trabalhar, né? Eu venho de indústria e nessa minha passagem por lá, a gente observou muito isso em um determinado produto, né? Que muitas vezes o consumidor ele nem lembra da marca em si, não fala da marca, mas a embalagem, é aquele produto daquela cor, daquela embalagem, e isso faz toda a diferença. Então, é o primeiro... É mais olhada essa parte de estética dela, ou é mais olhada a estratégia para entender o posicionamento dela e o que ela precisa comunicar? É porque, olha lá, tipo roupa, né? Você se veste de acordo com como você quer ser percebido, né? Embalagem é a mesma coisa. Se eu quero trabalhar um ticket maior, eu visto a minha embalagem de acordo que consiga representar isso. No design, no produto, no acabamento, no material. Dentro de toda a tua experiência, o que sempre é olhado, geralmente? É estratégia de entender o que os concorrentes não usam, o que tem de oportunidade, ou é mais fácil eu me camuflar para ser parecido com o concorrente? Qual que é a tua experiência que tu via nisso? Eu acredito que antes de olhar para o concorrente, é olhar para o que o consumidor precisa. Né, uma funcionalidade que tu pode entregar mais para ele com um determinado item dentro da embalagem que possa facilitar o dia a dia dele, ou uma determinada comunicação que venha na embalagem que mostra para ele que realmente o seu produto é diferente. Então é muito mais isso do que necessariamente ssó o design dela em si, né? Às vezes é aquilo, né? Um standard pouch ali, né? Dentro da embalagem vai ajudar a vender porque traz praticidade, traz isso. A gente falou do Marcelo como mercado de construção civil, mas hoje o Marcelo está justamente no desenvolvimento de embalagens na Canguru, né? Exato. É super importante a fala da Evelyn, porque a conveniência também vende muito, a conveniência da embalagem, né? Toda a parte visual, sem dúvida, toda a parte técnica, estrutural, né? Da embalagem, o quanto ela tem de área útil para o ponto de venda, e a gente discute muito sobre isso, porque vai te trazer comunicação, mas a conveniência muitas vezes é um fator decisivo para se comprar, ou comprar um pote, ou comprar uma embalagem que tem um zip, que não tem um zip, enfim. Dentro do que a gente olha da estratégia do trade, é claro que não é só ponto de venda, né? Trade marketing vai muito além do ponto de venda, mas no ponto de venda a embalagem faz toda a diferença. Eu costumo falar sobre a função do trade, ela talvez seja uma das funções que tenha o maior atravessamento no desenvolvimento de um produto. Porque a gente começa desde o ponto de venda, olhando a embalagem, olhando o que o consumidor está falando numa hora em que ele talvez nem esteja comprando. E o colega de trade que está lá na ponta, ele percebe isso, ele entende isso, ele conecta isso com o estudo de mercado, que conecta isso com o desenvolvimento de produto. Então a embalagem ela é um ponto de conexão muito importante aqui para quem tem estratégia de trade ou quem está, né, buscando fazer uma boa estratégia aí do trade. A gente fez um trabalho recente até de posicionamento para uma empresa do ramo de
produtos para criança, assim, produtos para bebê. E quando a gente foi pro PDV, sentar, observar como é que as mães compravam esse produto, né, que era direcionado para mães, e aí trocou uma ideia com a vendedora, mas deixou a vendedora fazer o atendimento na loja, era uma loja especializada. E aí era engraçado, assim, porque a gente pediu para ela oferecer o produto, né, da marca específica, e ela vinha e oferecia. E aí, só que ela, claro, oferecia do concorrente também. E aí a mãe pegava muito na embalagem e levava do concorrente. E aí começou a acontecer 1, 2, 3. A gente olhou, poxa, mas visualmente ela tá bonita. Tipo, ela chama atenção. Aí a gente foi abordar algumas mães para conversar. Como era um produto para bebê, tinha uma tampa em cima da embalagem do nosso cliente que não permitia a mãe conseguir colocar o dedo no silicone, tipo, de um bico. E do concorrente não tinha. E aí, esse detalhe fazia com que ela levasse aquela. As marcas ela conhecia ambas. Tinha, tipo, Nestlé e Lacta, assim, 2 marcas conhecidas. Mas ela levava essa por um fato de ter experiência no ponto de venda. Ali dentro. E no mercado de alimento, lá, né, principalmente quando a gente fala de um produto embutido, tipo Ruana, tudo isso, como é que esse trabalho de embalagem, de PDV, como é que vocês fazem lá, Lucas? Então, para mim, eu tenho muito claro que a embalagem ele é o vendedor silencioso, né? Quando não tem ninguém, não tem um promotor, não tem um repositor, não tem ninguém próximo da gôndola, o cliente chegou lá, é ela que vai fazer o primeiro contato, a primeira venda sai a partir disso, né? Então, uma embalagem que ela entregue a conveniência, a praticidade, que ela tem um visual para atrair no olhar, porque querendo ou não, nesse primeiro contato o cliente vai ser atraído de alguma forma, seja por uma cor, seja por um design, o formato da embalagem em si. Então, acredito que esse primeiro contato ele se dá justamente por essa composição, né, dessa parte da embalagem, da praticidade, da questão da comunicação, do visual, e tem que muito entender, para nós lá, principalmente, assim, posicionamento. Porque às vezes você vai pegar uma embalagem que ela pode ser muito bacana, a gente até conversava antes aqui, uma embalagem legal, ela vai agregar um valor legal, só que aquele produto não é um produto que vai te entregar uma rentabilidade, que te permite entregar, ter um custo que vai subsidiar, por exemplo, tu investir um tipo de rotulagem que tem um custo 3 vezes maior, sabe? Então, tem que estar alinhado com o price. Justo, tem que estar alinhado com o price, tem que estar alinhado com o setor de compras, com o tipo de máquina que tu utiliza, no nosso caso, dentro da indústria, não é qualquer embalagem que eu consigo trazer, né? Então, às vezes, aquela embalagem é até muito bacana, mas na linha de produção ela vai mais atrapalhar do que ela vai trazer retorno, né? A percepção que ela consegue aumentar de valor não justifica o custo que ela consegue aumentar, né? Justamente. E isso é muito importante porque o posicionamento, ele não é só preço, né? O posicionamento é o que a embalagem comunica sobre o produto que está ali dentro. Então, vamos dizer, essa incoerência, às vezes, entre o preço que a gente quer vender o produto e o que é a embalagem, porque às vezes você tem um produto também muito de valor agregado maior e a embalagem não comunica isso é ruim demais, e a gente pode chegar ao caso de ter uma embalagem muito sofisticada para um produto que não é para aquele preço, né? Isso é super importante. Um ponto legal que vocês falaram, já que entrar um pouquinho em pricing para a gente entender, depois volta para falar de embalagem e tudo, existe uma frase que eu gosto muito que é: preço é um número, valor é uma percepção, né? Tem essa diferença. E é justamente essa percepção que faz marcas iguais venderem por preços diferentes, ou com um produto muito semelhante, venderem por preços diferentes, né? O que vocês veem que é o principal ponto, assim, o que define preço, por exemplo, quando a gente fala dentro de um produto no ponto de venda, na gôndola? Evelyn, assim, você acha que tem muito a ver do peso do marketing, influencia essa questão de percepção ali dentro, tem muito a ver do varejo, te dar um espaço melhor ali dentro, ou trabalhar numa estratégia de varejo para te dar um espaço melhor no PDV, ou tem muito a ver sobre o consumidor entender essa percepção? Eu acho que é um pouco de tudo, sabe, Edu? Porque a questão de uma exposição melhor, né, um espaço maior na gôndola, muitas vezes dá a percepção para o consumidor de que não, aquele produto ali está mais caro, tem mais visibilidade, é um produto de melhor qualidade. Só que o que vai mesmo fidelizar ele é a qualidade que está dentro daquela embalagem. Que vai fazer recomprar ele, né? A qualidade técnica sustenta a qualidade percebida. E aí, quando ele experimenta, né? Ele quem vai dizer se o valor está dentro do adequado, né? Ele vai dizer, não, eu pago R$9 nesse café, por exemplo, eu pago R$20, enfim. Mas isso vai dar a percepção dele depois de experimentar o produto. Qual que é o risco que vocês veem de competir só por preço dentro do mercado de uma categoria muito saturada, às vezes?
Olha, o risco é essa empresa se perder, né? A gente cansa de ver no mercado players que entram fazendo loucura, como a gente costuma dizer assim, né? Porque tem uma realidade de mercado, um preço médio de mercado, e às vezes entram alguns players trabalhando muito abaixo, né? Claro, vale uma estratégia às vezes de penetração no mercado, se entende isso, mas às vezes são ações assim muito fora da curva. E como a gente já está há mais tempo no mercado, digamos, né, tu já viu muito passando empresas desse tipo. São os cometas, né? Então, tu sabe que aquilo vai ser por pouco tempo, mas o pouco tempo que aquele fornecedor às vezes está praticando aquilo acaba, como a gente costuma dizer, bagunçando um pouco o mercado, porque dificulta mais quem quer realmente trabalhar com um produto de qualidade, quem quer se posicionar diferente. E até comentando um pouco do que a Evelyn falava, essa questão da recompra, né? O cliente recomprar, concordo sempre, eu acho que tem parte da qualidade do produto, né? Mas esse primeiro contato tu vai gerar a oportunidade de experimentação para as ações do trading, né? E essa questão da embalagem, né, como um todo, ela atrair esse cliente nesse primeiro contato. Eu acho que juntando todos esses pontos que a gente comenta aqui, eu acho que como a empresa vai se diferenciar lá no ponto de venda, como ela vai se apresentar, como que ela vai se diferenciar e fazer com que, mesmo ela trabalhando um ticket acima, o cliente perceba esse valor. Ela entenda que, pô, não, eu posso pagar R$1 a mais dessa marca porque ela entrega isso e aquilo, né? E aí entra a comunicação que vai fazer essa força, esses diferenciais se destacar, seja um promotor lá na loja fazendo a degustação e abordando, fazendo a venda consultiva, né? A gente costuma dizer que a degustação, principalmente, a gente sempre enfatiza, gente, a degustação é venda. A gente não está ali apenas servindo o alimento. A gente está ali para vender, é o propósito do negócio, né? Porque tu tem um custo, tu tem um investimento, às vezes o pessoal acha que o pessoal está lá fazendo a degustação, que legal e tal, mas por trás tem uma equipe que organizou, tem a logística que levou, tem a embalagem, tem um potinho, um copinho onde está sendo servido o alimento, tem todo um custo que a indústria vai bancar, acreditando no potencial de venda e vai alinhar essa ação com o trade, com o lojista lá, muitas vezes ligado a um plano maior de desenvolvimento da marca lá no ponto de venda, ou que seja uma ação mais isolada, né? Eu até complementando o que o Lucas comentou, é uma estratégia de penetração de mercado que pode dar certo por um tempo, e aí o consumidor experimenta e gosta do produto, e depois, só que corre o risco de canibalizar a marca. Daí ou até esse posicionamento se estabelecer em preço como a marca de entrada, e aí quando ela tentar... o consumidor não aceitar, ou até estragar o relacionamento com o varejista, né? Nessa questão falando de varejo um pouco, às vezes o varejista ele não aceita mais não vou aceitar esse teu reposicionamento de preço agora. Você entrou com essa proposta de penetração como marca preço e agora, né? Então é um risco trabalhar somente preço, né? E trabalhar somente preço, a gente sabe que tem um teto, e isso entra numa espiral negativa, né? Porque a partir do momento que a gente começa a competir só por preço, de algum lugar vai ter que sair. Tem a ver com estrutura de custo, né? Senão a empresa ela vai se tornar insustentável, a sua qualidade vai ter que baixar para tentar atender aquele preço que está lá, aquele posicionamento, e no final todo o mercado acaba sofrendo, né? Então, esses aventureiros, como você acabou de comentar aí, acontecem em todos os setores. A gente sofre isso também no setor de convertedor de embalagens, por exemplo, né, de o mercado às vezes precisar todo ele baixar porque teve alguém que foi lá e, por uma estratégia às vezes mal dimensionada, acabou fazendo o mercado sofrer com isso, né? Sobre experimentação, aconteceu comigo há poucos dias. Eu estava num supermercado e eu vi uma ativação de uma marca. Eu não experimentei, eu não parei ali, eu não fui ativado de certa forma ali naquela ação, né? Mas me chamou a atenção porque eu olhei para a marca. Isso deve ter, sei lá, 2, 3 semanas atrás. Há uma semana atrás eu voltei no mercado, naturalmente lá, e quando eu fui comprar o produto eu lembrei daquela marca que estava fazendo a ativação. E eu comprei o produto. Parece coincidência, né? Não foi na hora da ativação, mas aquilo ficou marcado e eu disse, eu acho que é interessante. Por quê? Porque alguém que está investindo nisso, alguém que está olhando estrategicamente, né, e numa equipe de trade, está aqui com tudo isso que você falou, é uma empresa que quer realmente colocar um produto no mercado com
de certa forma, com responsabilidade. E eu levei e gostei. Eu acho que eu vou virar cliente dessa marca. Então, bom. Tem uma pessoa que trabalha aqui com a gente, ela vem da área de trade do supermercado, do varejo, né? Então, de uma rede grande, tipo Angeloni ali. E aí ela estava comentando assim, publicidade é difícil de medir resultado, mas trade é mais imediato, né? Porque você aposta ali e você já vê o que te retorna na compra, no contrato, né? E aí ela estava na área do varejo, então ela tinha o contato com as marcas, fazia a negociação com as marcas. Uma pergunta que aí a Evelyn trouxe um pouco dessa questão de a importância do relacionamento com o varejo. O que vocês veem que é o que faz com que, por exemplo, o varejo abra espaço para uma nova marca? Porque ele está sendo assediado ali por uma quantidade de marcas, né? O que vai fazer com que ele dê espaço na gôndola, negocie, abra uma oportunidade? O que é o ponto que faz com que isso aconteça? Falando de construção civil, percebo que a força da marca, ela se posicionando em eventos estratégicos, ela se posicionando numa comunicação estratégica e ela se apresentando como uma marca de confiança, e aí, enfim, mais relacionado, na minha experiência, com materiais elétricos, que são materiais que dependem de confiança, dependem de certificações e tudo mais, ajuda bastante. Tá? Então, você tem, e aí, o varejista, ele vai querer ter uma marca ali que é importante, que ele vê que tem potencial de venda, né? Porque é uma venda mais técnica quando a gente fala de material de construção. Normalmente isso vai levar a um argumento forte aí, quando a tua marca é forte nesse aspecto. É claro que preço sempre está na mesa, não tem como ser diferente. O preço sempre vai estar posto na mesa e para entrar vai ter que ter negociação de preço. A gente comentava aqui no backstage antes sobre um lançamento, né, uma inauguração de uma grande loja, de uma rede de lojas, o quanto tem que se fazer um investimento. É um investimento que a indústria faz para poder estar ali dentro daquela loja, isso não foge. Mas eu entendo que a força da marca, ela é bem relevante nesse aspecto. É só para entenderem, né? A gente está aqui para falar de trade, vai falando de várias áreas, posicionamento, pricing, design, várias áreas que envolvem escolha do consumidor, né? E a gente está com marcas da indústria B2B, que acabam influenciando na parte de percepção, é uma indústria que faz embalagem, então é Canguru, e a gente está com pessoas que têm uma baita experiência na parte de, o Marcelo também com a experiência na linha de construção civil, na Soprano e tudo, né? E com pessoas aqui que têm uma longa experiência na linha de consumo, então marcas de alimento, supermercado, então é uma troca legal aqui para a gente compartilhar bastante coisa. Um ponto que é bem relevante, eu acredito muito no relacionamento, tá? Tanto na parte comercial, na negociação, quanto a parte de negociação direto com os trades dos varejistas, né? E principalmente o relacionamento dentro de loja. Às vezes tu não precisa inventar a roda, mas tu fazer o básico bem feito. É o trabalho do promotor no dia a dia da loja, ele gerar esse vínculo, esse relacionamento com o gerente, criar uma confiança de modo que ele sabe que faça chuva, faça sol, no dia da visita ele está lá atendendo, fazendo o trabalho dele, buscando com respeito, respeitando todas as regras de cada loja que são diferentes, né? Ele cria um vínculo de modo que quando ele precisar um espaço a mais num ponto de venda, né, quando ele precisar reposicionar o produto dele para a zona quente, lá no PDV, na gôndola, quando ele precisar colocar um ponto extra porque ele está com uma quantidade maior de produto, ou com um produto muito próximo da validade, no caso do alimento tem muito isso, né? Esse relacionamento que ele construiu, de novo, é uma construção, não é um ponto isolado, ele vai facilitar e abrir muitas portas, né? Na Ruana a gente vive muito isso, né? A gente prega muito isso com os promotores, construir esse relacionamento, né? Sempre ter que concluir o trabalho, dar um feedback pro líder, né? Porque isso deixa o cara mais tranquilo. Pô, eu tenho confiança que o cara tá fazendo o trabalho dele, então eu não preciso me preocupar com ele. E todo comprador, o sonho dele é não ter problema. Quando chega vender não tem problema. Meu Deus, quando chega um açougueiro, liga lá, pô, a mercadoria do cara não chegou, né? O comprador vai à loucura, ele quer o cara que entregue certinho, o preço sempre vai estar na mesa, mas antes do preço ele precisa ter o produto na loja, sim, ele precisa ter o cara para abastecer, porque hoje a gente vive uma questão de falta de mão de obra, então o promotor se torna um braço muito forte na ativação do trade, na rotina, né? Eu não digo nem nas ativações de uma degustação, mas no dia a dia da loja. Na própria reposição. Na reposição do material. Né? Então tem um peso aí no relacionamento, eu acho que é algo que tem uma diferenciação aí no trabalho no dia a dia, né?
E aí, quando você não cuida de todos esses pontos que o Marcelo e o Lucas trouxeram, você abre as portas para o concorrente. Aí é onde tem espaço para apostar numa nova marca, né? Uma coisa que, principalmente quando a pessoa vem do mercado de indústria, né, ou de uma... Quem não tem talvez o olhar de marca de consumo, você tem que entender que o papel do sellout é mais importante, é tão importante quanto o papel do sell-in, né? Então, ajudar não é só vender, abrir um pedido novo, né? Você tem que garantir que aquele produto gire, aí você tem que investir em trade, em merchandising, em PDV, em tudo isso, para garantir que tenha recompra do varejista, né? E para ter recompra do varejista, tem que ter a compra do shopper, né? Do consumidor, tem que acreditar no produto, experimentar, degustar tudo isso. O que vocês veem que geralmente a indústria erra nesse movimento? Eu acredito quando ela não olha realmente para o que o consumidor, né, está buscando também. Hoje ele não está mais só no PDV físico que a gente chama, né? Está no digital também. Uhum. Investir no e-commerce do cliente varejista, investir numa rede social do cliente, isso é importante também. Eu acho assim que, acredito, né, que se a indústria tiver um investimento para fazer entre fazer por conta, né, em si, trabalhar apenas o seu marketing sozinho e poder investir no cliente varejista, eu acredito que investir no cliente varejista e fazer essa ação de trade em conjunto é o que mais vai trazer resultado para ele, porque o consumidor está lá, né, ele está no momento de compra dele, né? Isso, no momento de compra dele. Então, por isso que a gente fala, né, a pessoa que está aqui com a gente, ela sempre fala, é onde tem o ROI mais rápido, né, porque tu está dentro tá no momento de escolha da pessoa, então não é uma marca, tipo, uma publicidade, uma ação em outro lugar, numa feira que tu cria memorização, vai criando consciência de marca. É importante também para no momento da escolha. Mas se tu tá ali no momento da escolha, tem uma chance muito maior de conversão ali dentro, né? A própria ação da degustação, por exemplo, né, como o Marcelo trouxe aqui, ela gera o gatilho da reciprocidade, né? Automaticamente, a hora que eu recebo uma prova, eu me sinto meio que na obrigação de ir lá e comprar alguma coisa daquela marca para valorizar o trabalho que está sendo feito, né? Então, um pouco dessas ações, elas estão relacionadas a esse tipo de estratégia, assim, né? De conseguir, de uma forma ou outra, se diferenciar, aproveitar esses gargalos, né? Evitar o espaço para concorrência, né? Porque muitas vezes o varejista te chama numa ação, o time que tu pensa de fazer ou não, o teu concorrente já disse o sim e tu perdeu, passou, né? Agora é só quando surgiu a oportunidade de novo. Data de varejo, tudo isso que vocês têm ali dentro, né? E como é que vocês analisam muito a questão de mudança de comportamento do consumidor? Porque tem ações que vão funcionar, mas tem mudanças que vão mudando. Eu lembro de uma marca que a gente estava falando de um projeto aqui recente, que a gente estava fazendo um diagnóstico, que era a marca de produtos de limpeza, por exemplo, né? Pós-pandemia, o consumo mudou drasticamente, né? E como é que vocês avaliam isso o tempo todo? É através de pesquisa, por exemplo, é um Scantec, né? Que tem plataformas ali dentro, que vocês fazem essa leitura, ou é indo a campo, lendo PDV, entendendo mais o consumidor? Como é que é esse movimento? A Scantec é um bom balizador, vamos dizer assim, de consumo, mas a gente não pode dizer que especificamente ela é quem vai conseguir nos trazer isso, porque pode acontecer do Edu comprar tapioca toda semana e de repente ele passar por uma situação, né, que ele não tem mais condições de comprar aquela tapioca, ele não vai comprar. Então não tem como você perceber isso através dos dados, mas sim, eles te trazem Traz um realizado, né? Isso, em cima disso. E aí ali você vai medir, né, quais ações tu vai tomar para recuperar esse consumidor, né? Eu acho que nada supera a visita no PDV, né? E aí a gente falava ali nos bastidores antes também, de justamente tu conseguir aproveitar essa informação, conversando lá com os concorrentes, ou às vezes a gente chega no comercial, troca ideia com os outros vendedores, tu tá sempre atento a isso, porque ali onde tu pega uma oportunidade, no ponto de venda é onde tu descobre, eu consigo montar um ponto extra lá, né? O que o meu concorrente está fazendo que eu estou perdendo, analisando os números aqui, que eu estou perdendo espaço nessa categoria. Alguma coisa está acontecendo lá. Será que é o preço? Ou é uma execução diferente? Será que esse meu concorrente fechou um plano de trade e eu não fechei? E eu estou caindo o meu faturamento? Porque vai impactar no comercial. É uma decisão, às vezes, lá do trade, não, eu não vou apostar nisso, mas vai refletir no comercial e vai sobrar para todo mundo, como a gente diz, né? Então, assim, eu acho que o ponto de venda, ele ensina muito, né? A gente consegue ter a percepção. E o olhar da Evelyn é um, do Marcelo é um, o do Edu é um, o do Lucas é outro. Então, a partir do momento que a gente sai do escritório
que visita o ponto de venda, tu cria essa rotina. A gente sabe que por mais que todos estão aqui, todo mundo tem uma rotina acelerada no trabalho, né? Mas é importante a gente conseguir, principalmente quem está no varejo aí, visitar o ponto de venda, porque tu vê, é muito importante, assim, as oportunidades que tu consegue pescar lá e trazer para te elaborar, seja falando do trade, um plano diferente lá com o trade, e muitas vezes não são ações que tu vai precisar investir horrores. São ações simples, gente. Uma degustação tu consegue fazer sem grandes investimentos, né? Comparado talvez ali com um plano a longo prazo, né? E até trazendo um gancho ali um pouco dessa questão do trade, uma coisa que a gente conversava também, é que hoje às vezes perdeu no trade, falando da parte lá do varejo, que isso tem que ser uma troca, a venda é uma troca. Então a indústria ela tem o recurso para ir lá e fazer um aporte, investir um ponto extra, algo desse tipo, só porque ela precisa ter a contrapartida. E muitas vezes o varejo esquece desse compromisso de dar a contrapartida, né? Não sei como funciona para vocês no teu segmento. Eu ia comentar sobre onde a indústria peca, né, muitas vezes, e essa mudança de comportamento do consumidor. Eu acho que até as duas podem cair numa resposta, que é o não estar presente na loja, no dia a dia da loja. Entendendo o movimento do consumidor, né? Porque o investimento para estar lá, ele não é baixo no geral. Então, para que você mantenha um promotor ou uma equipe, seja ela terceirizada via agência, seja ela própria, né, para estar lá, ele é um investimento razoável, mas que ele vai se pagar. E a indústria, na sua estratégia, normalmente ela não considera tanto o valor agregado que tem de ter a equipe dentro da loja. E o quanto a gente colhe de informação, o quanto a gente traz de dados, e o quanto a gente traz de intangíveis para dentro da empresa, a gente falou disso, pra né? PD, a gente tudo, comentou, o próprio... A ruptura que ela não deixa acontecer lá na ponta. Às vezes você tem produto no estoque, mas ele não está na loja. E é o promotor que vai ver, é a equipe de trade que vai estar olhando para isso e vai fazer girar o produto lá dentro. Porque o lojista não tem recurso, não tem pessoas, e às vezes ele está até focado em outra marca que não é a minha naquele momento. Então, quando eu tenho alguém lá dentro, eu olho a pré-ruptura, eu olho a ruptura, eu incentivo o comprador, se tem um bom relacionamento, faz girar toda a marca dentro da loja, o cross-selling também, que a gente vai conseguindo, e tudo isso. Então a indústria talvez ela peque um pouco nesse olhar maior, assim, mais diretamente ligado ao trade, né? Porque marketing, basicamente todo mundo faz marketing, né? Mas quando a gente fala do trade, que é uma vertical do marketing hoje, que nos últimos anos tem crescido tanto em relevância, em importância, a indústria ainda pode estar pecando. Dentro da construção tem a questão de experimentação também, ou de experiência, não a experimentação como degustação, né? Mas a experiência de a pessoa poder tocar no produto, de ela poder observar se vai vender uma luminária, como que funciona, como que é outros produtos, enfim, de ter a segurança lá das certificações, de tudo que precisa ter, isso faz diferença, mas ela na loja. Então é no calor da loja que as coisas acontecem. Balcão lá, né? Tem que colocar. A construção civil, o trade na construção, ele também, a gente fala muito de promotor, mas no geral, o mercado de construção civil, ele é muito misturado. Existem muitas lojas ainda que são vendedores de balcão, que a gente diz, né? Não é autosserviço. O autosserviço precisa muito do promotor, o autosserviço, e aí o promotor tem que ser capacitado, a equipe de trade tem que ser muito bem capacitada tecnicamente para fazer girar o produto lá na ponta, mas ele também tem a função de treinar o balconista da loja, de levar toda essa carga técnica de tudo que é argumento técnico do produto para a equipe da loja, porque às vezes não vai ter o promotor lá dentro. Então tem esse cuidado também para se fazer dentro da estratégia, né? Principalmente quando é uma venda mais técnica, assim, e essa eu ia entrar nessa diferença, né? Uma coisa é o supermercado autosserviço, que por mais que seja um supermercado menor, ele também funciona no formato de autosserviço, e um material de construção, por exemplo, que você vai lá muitas vezes pedindo o produto e o consultor te vende o produto que ele tem um melhor relacionamento lá dentro, né?
Vocês veem que nesse movimento, por exemplo, lá, Marcelo, na tua experiência dentro da Soprano e tudo, faz muito mais sentido ter relacionamento, trabalhar trade até para relacionamento com o próprio ponto de venda ali? Sem dúvida, tá? Sem dúvida, esse relacionamento. E de todas as áreas com o cliente, né? Naturalmente da equipe comercial lá, com quem compra, mas da equipe do trade com as suas ações relacionadas ao vendedor da loja. Isso muda tudo, né? Quem tem ações pode fazer até o experimento. Assim, chegar numa loja para comprar um material elétrico e observa quem é que está fazendo uma campanha lá dentro. É natural que o vendedor da loja vai te direcionar para aquele produto, porque ali ele também tem uma vantagem de vender, né? Então é o trade que vai estar olhando isso, é o trade que vai estar trazendo também para a estratégia do marketing, quem tem, né, uma estratégia direta de trade, onde qual cliente que é melhor fazer, qual cliente dá mais resultado, qual cliente que eu estou perdendo, porque quando a gente olha para o trade ele tem que analisar a performance do cliente, né? Olhando para a performance do cliente, ele vai trazer informação de onde a gente vai ter que atuar melhor. E isso faz a diferença. E aí, de novo, se a indústria não tem isso, ela está perdendo alguma coisa aqui, né? No varejo alimentar, a gente, claro, né, é um diferencial isso dentro do material de construção, né, da construção civil em si. Eu acho isso muito interessante. Acontece muito nos pet shops também, né? A gente vê ali que realmente é uma venda consultiva, né? Exato. Mas aí no varejo alimentar que a gente tem, assim, uma larga escala em muitas lojas espalhadas pelo Brasil, principalmente que a gente está falando, o que a gente pode trabalhar são os materiais de PDV, por exemplo, né? Eu não tenho consultor lá, mas eu tenho um take one lá na gôndola que fala qual é o diferencial do meu produto. Desde um Wubble, desde qualquer a merchandise mesmo, ali, propaganda mesmo. Indústrias que fazem muito bem isso são as de fraldas, né, infantis. Uma Kimberly Clark ali, que é o fabricante da Huggies, né? Coloca lá uma amostra, um expositorzinho para que a mãe, né? No meu caso, eu sou mãe, então que a gente possa experimentar o produto e ver realmente, né, se tem um diferencial. Então, é uma Então é exatamente isso, assim, né? Tem que sentir a experiência sensorial, né? A identidade sensorial é um ponto importante. E fazendo um cross-selling com lenço umedecido agora, né? Porque toda a parte de... nós fornecemos para Kimberly também, e a gente sabe que... Né, e quando vai no supermercado, percebe lá o quanto eles têm o cross dos dois produtos deles. A importância de entender a jornada do consumidor é um ponto forte, né? Então, nesse ponto. Eu lembro dessa marca que a gente estava fazendo esse diagnóstico na parte de produtos de limpeza, ela sempre comentava, chega no ponto de venda, abre o frasco, sente o cheiro, olha o preço, depois olha a marca. Não, é primeiro olha o preço, abre, sente o cheiro e aí olha a marca, por último, né? Então é um movimento preço, aroma, né? Identidade sensorial e marca. Sentir isso é um ponto importante. A gente está falando de trade, e aí tem um tema, eu não sou especialista em trade, eu sou especialista em branding, mas eu entendo que, como a gente sempre fala dentro da Next, tudo está conectado. Então, se a gente quer criar a força de uma marca, eu preciso entender do trade, que é uma estratégia ali dentro. A gente estava falando mais cedo sobre planograma, é isso? Planograma. O que é isso? Explica um pouco mais. Deixa para a Evelyn responder essa. Bom, planograma é um desenho de execução, vamos dizer assim, de loja perfeita, que a gente chama, né? Quem trabalha muito isso são trabalha assim a Coca-Cola, né? Trabalha com a loja, o planograma, a loja perfeita. É o desenho da gôndola mesmo, de como o produto deve estar posicionado, qual é a visão ideal para aquele item, né? Então a gente vai ter lá os itens premium, os itens convencional, que a gente chama, os low price, e aí como a gente posiciona isso na gôndola, né? Então é um desenho que muitos varejistas hoje já têm até ferramentas, né, grandes ferramentas que se utiliza para fazer esse desenho, e é muito feito em cima do sellout dele, né? Então ele vai avaliar como as marcas desempenham dentro da loja dele, para então ele desenhar isso, né? Diferente do gerenciamento de categoria, por exemplo, que vem geralmente da própria indústria, né? E aí ela vem mais beneficiando, vamos dizer assim, a sua própria marca. Bacana. Como é que vocês trabalham isso no dia a dia, quando vocês pensam na marca de vocês, entendendo essa estratégia dentro do PDV? Uma das dificuldades, às vezes até, voltando numa pergunta que tu fez antes, de às vezes tu conseguir introduzir um produto novo no mix daquele cliente, né? Hoje, quando falo, por exemplo, dos caches, o mix é muito reduzido, né? Porque a ideia do cache é uma operação enxuta, né? Então, um mix mais reduzido, diferente do supermercado tradicional, né? Então, tu conseguir entrar com um novo SKU
cru ali, tu tem uma maior dificuldade justamente por isso, porque tu já tem um planograma baseado no histórico de venda daquele produto. Então, às vezes tu vai lá, pô, mas por que aquele concorrente está com 4 frentes, eu só tenho uma frentezinha aqui? Porque historicamente aquele cara tem mais venda. Então, é onde vai, de certa forma, esse movimento do varejo para a indústria é interessante, porque nos esforça a buscar alternativas. Que alternativa eu posso ter nessa situação, por exemplo? Pô, eu posso buscar lá dentro do trade uma oportunidade para quê? Para mim alavancar mais a minha venda, junto com o comercial, fazer uma ação, para quê? Para que daqui a pouco eu consiga gerar um histórico bom de volume de venda que me permita aumentar o número de frente e, consequentemente, eu conseguir crescer naquele cliente específico, né? Então, o planograma ele vem para organizar, confesso que não, no dia a dia, na praticidade, assim, é difícil a gente conseguir seguir nas lojas de varejos o cronograma, porque tem muita questão de ruptura, né? Questão da mão de obra, volta novamente a bater nisso, né? O pessoal de loja às vezes não consegue do cliente executar aquele planograma perfeito, né? E aí abre um espaço, pô, aquele fornecedor lá tinha 3 frentes, mas ele tá zerado. Então, bota outra marca. Não pode ficar o ponto de venda, a gôndola vazia. Né? A regra básica é essa, tem que ter produto ali exposto. Se não tem o meu, vai estar o do concorrente, né? Então, onde entra todo esse... Por isso que não é uma coisa só, né? Então, numa situação dessa, se eu não tenho um promotor na loja para lá e abastecer o meu produto... Vai ter um concorrente que vai ter. Vai ter. E eu vou perder a venda. No final de tudo, vamos bater o resultadinho lá. Pô, não cresceu por quê? Deixou ruptura, tá faltando produto na área de venda. O concorrente fez a parte dele. O básico, bem feito. Abastecer a área de venda e deixar produto para vender. O planograma, numa questão de materiais elétricos, que é um caso, por exemplo, quando você procura o planograma numa grande rede de varejo, de material de construção, é comum que eles mesmos já definam o planograma daquele ponto de venda. Então, todos os concorrentes ali, todo mundo tem que seguir o planograma daquela loja. Não difere muito quando a indústria faz o seu, porque é consumidor, é comportamento de consumidor, né? Mas veja que num projeto elétrico, por exemplo, você tem, sei lá, 3, 4, 5, 6 produtos que você precisa comprar num projeto. E o planograma ele tem que contemplar todos os produtos de um projeto elétrico, né? E aí, onde que entra o promotor? Porque, nesse caso, não só na reposição, mas na reposição correta. Porque a gente vai falar de ruptura, se eu tenho um projeto que depende de 5 produtos, e eu tenho 4 em estoque, mas falta 1, eu tenho ruptura para um projeto. Então, a estratégia e a percepção e a execução bem feita vai fazer diferença, né? Muitas vezes se perde uma venda porque não tem o projeto completo. Gostei desse produto, gostei dessa linha de produtos, gostaria de levar toda ela, mas está faltando um. Vou fazer a feijoada. Eu vou ter que levar mas está faltando um ingrediente. O material de construção é isso, né? Precisa do fio, do disjuntor, da tomada, no caso elétrico. Né? E aí dependendo se tu tens uma marca que tem todos esses produtos, mas no final não completa o projeto, pode acontecer de perder para um concorrente por causa disso, né? Eu confesso que quando eu fui construir minha casa, a parte elétrica, isso que tu colocou faz total sentido, né? Porque tem uns módulos, né? Tem algumas tomadas que tu coloca por módulo, né? Tomada, interruptor e tal. E uma determinada marca que eu gostei do design, da cor, do acabamento, né? Não tinha todos os componentes. Então, e como é que eu vou fazer? Vou colocar uma de um, de outro? Aí acabei optando por uma outra marca justamente por essa questão ela tinha tudo. Isso. Então, é super importante. Isso faz toda a diferença na performance da loja. Eu participei de até interessante a gente comentar, eu participei de uma mentoria em que um dos mentores era um head da Nestlé, né? Uhum. Ele trouxe alguns dados pra gente lá, e um deles que a gente tocou nesse ponto comprei da marca do concorrente, gostei, vou continuar comprando dela. Um consumidor que migra para um concorrente, ele custa 25 vezes mais para a gente trazer de volta para a gente. Isso vale para o varejo, isso vale para a indústria também. Então, vale muito a gente olhar para esse lado do planograma. Conquistar clientes é difícil, todo mundo sabe disso, mas ter o cliente, perder o cliente e ter que reconquistar ou comprar um novo cliente, a gente sabe que é bem mais caro do que manter um cliente ali dentro. Claro que não, tem a ver com produto, tem a ver com entrega, tem a ver com saque, com um monte de coisa ali dentro, né? Mas tem esse ponto. Entrando já no final, assim, uma pergunta, então, faz mais sentido, por exemplo, se eu quiser entrar numa rede, em vez de eu trabalhar a política comercial de desconto,
eu trabalhar investimento de trade no ponto de venda, por exemplo, oferecer isso como uma estratégia que até reforça a minha confiança no meu próprio produto e me dá um espaço melhor para ganhar visibilidade de uma nova região, por exemplo? Vocês veem que é um caminho melhor? Tipo, em vez de eu entrar só como política comercial de preço, eu digo, não, ó, eu não baixo preço, mas eu invisto X em trade para entrar na rede. Ou em merchandising, em espaço. Se o teu negócio é de fato uma marca de diferenciação, porque a gente tem que entender justamente o propósito da empresa. Existem inúmeras empresas que trabalham com foco em preço e estão no mercado muito bem, né? Mas se o teu foco realmente é uma empresa que tem um DNA de buscar se diferenciar, faz todo sentido. Porque quanto mais tu conseguir se diferenciar, estar presente no ponto de venda, estar visível com essas ações, maior vai ser a tua chance de converter venda, né? De tu realmente abocanhar o share do mercado, pegar a tua fatia, porque essas execuções que o trade propicia, essas ações que são possíveis de realizar lá no PDV, elas vão trazer esse resultado de forma natural, né? Então tu vai deixar de ser o cara que está focando só no preço para gerar valor, né? Gerar percepção de valor, né? Porque a hora que o cliente vê aquilo, ele consegue ver algo diferente, né? O lojista, o B2B, ele vê uma ação dessa de forma diferente e o consumidor também percebe, porque tem 3 marcas, uma está fazendo uma ação de exposição diferente, é ela que está se destacando das demais, né? Eu concordo com o Lucas nisso, porque uma rede que é bem estruturada, ela vai valorizar quem chega também com uma proposta bem estruturada, né? Porque isso como tudo, né? Marca, sim, trade, sim, política, comercial. E alinhar a expectativa. Exatamente. Então, de novo, a gente falou do preço, ele sempre vai estar ali. Mas todo esse pacote, e esse pacote estratégico de trade, talvez seja, vamos tirar o preço fora, né? Mas talvez ele seja o mais importante para uma decisão depois de uma grande rede de lojas, tá? Porque ele entende que você tem estratégia para fazer girar o produto. Produto que não gira, ninguém quer ter na loja, né? Isso é certo. Então, se você tem uma estratégia para girar produto, ele vai ficar bem mais tranquilo e mais à vontade de adotar o teu produto lá. Não tenho dúvida. E o que eu chamo de JBP, né? O que geralmente a gente chama os planos de negócio dentro do varejo é o JBP, que engloba aí uma série de investimentos, né? Desde o digital físico do cliente a um 360. E eu até digo assim, talvez não necessariamente precise se excluir a questão do preço, né? Porque quando a gente fecha, por exemplo, uma ação de Dia das Mães, em que eu vou estar num encarte exclusivo, né? Por exemplo, da minha marca, eu preciso ter um determinado investimento para poder gerar uma venda em cima daquilo ali, gerar percepção para o consumidor de que realmente, para a gente sair de só, vou fazer um encarte para aquela data específica só para fazer. Sim, só para cumprir tabela, né? Mas tu tem uma negociação, daí tem poder, barganha, daí tem tudo isso que você consegue trabalhar ali. Bom, a gente vai entrar agora no momento de Q&A, então, pessoal que está aqui, só para contextualizar, é um momento oferecido pela TOTOS, uma parceira nossa aqui dentro, maior empresa de tecnologia, e a gente vai entrar no momento de perguntas e respostas. Então, para quem está acompanhando, tem uma plateia aqui. E eu vou dar um presente exclusivo de uma pessoa que eu vi que está aí, um parceiro amigo meu, Charles da Anjo, então a gente vai bastante história. Para quem fazer a primeira pergunta, tem um livro especial do Charles aí como presente, que é o Descomplique. Então, primeira pergunta, quem se habilita? Eu vou fazer uma pergunta que eu acho que se encaixa com bastante dos nichos de todos vocês. O que o brand ele vai mudar ali na embalagem no ponto de venda? Por exemplo, tu tem uma embalagem todas de uma cor. É um brand legal? É um marketing legal? Ou é legal a gente inovar? E olhando o consumo dos nossos shoppers e fazendo embalagens diferentes? Ou então pegar uma marca e falar, é essa cor, e quando o cliente olhar, ele vai lembrar e vai saber a qualidade ou que marca que ele está comprando. Eu acho que depende muito da estratégia da marca, né? O caso da CIMED, né? Nós vamos trabalhar o amarelo como o branding da marca. Então, quando você fala de CIMED, né, você lembra do amarelo dela. Eu acho que a embalagem, ela pode sim ser olhada como, não, vamos trabalhar sempre as cores todas iguais, mas eu acho que muito mais o como tu trabalha a marca, né? Por exemplo, a cor da marca é o branco ou o verde, né? No caso de vocês. Ou a hierarquia das informações dentro da embalagem. O como ela vai estar ali presente, como eu trouxe no início da nossa conversa, às vezes o consumidor ele não lembra necessariamente da marca que está ali, mas ele lembra da embalagem que né, marcou ele. É trabalhar, estudar realmente
que faz a diferença lá no ponto de venda. E se não deu certo, se você vê que, né, não faz diferença, não tem problema nenhum trocar. Enquanto a gente ainda é uma marca regional, vamos dizer, essas mudanças muito rápidas não impactam tanto negativamente. Tem uma questão, só para complementar, que vai muito da estratégia, mas entender também categoria, por exemplo. A gente trabalhou numa marca de arroz uma vez que não tinha como mudar do rosa, porque ela é público, categoria, tem várias coisas, né? Tem várias circunstâncias que você precisa entender. Era uma marca de arroz, tinha uma embalagem rosa. Quando a gente foi pensar em mudar o tom, a gente foi fazer uma pesquisa e não dava, porque ela vendia para um público que não sabia ler. Então comprava por conta da cor, a característica era cor específica. Então sim, se fosse lançar um outro produto daquela marca, eu precisaria seguir essa questão de cor. Só que tem coisas que são categorias, tipo a gente vai pegar uma Tirol, por exemplo. O laranja eu já sei que é Sem sem lactose, zero lactose. Então tem as características, tipo a gente vai entrar na linha de temperos, por exemplo. Laranja é bacon e tal. Então tem as categorias que a gente vai entrando que é um padrão de consumo. Uhum. Então talvez eu vou gastar muita energia em tentar brigar com isso e talvez é mais fácil eu usar esse padrão para me posicionar. Uhum. E aí, por isso que eu digo, vai muito de entender a estratégia e a arquitetura que a marca tem de portfólio, né? Ou a linha Seara, por exemplo, eles têm a linha Gourmet, que é um tipo de embalagem, todas pretas, diferente do produto, e aí eles separam por categorias de tipo de produto as embalagens. Mas e aí não é nem só claro, é olhar a categoria, mas eu acho que é principalmente entender o posicionamento da arquitetura de marca ali dentro, da arquitetura de portfólio que tem. Eu acho que se tem algo que precisa sempre ser levado em consideração, geralmente quando tu vai pegar uma marca, né, falando da parte mais de consultoria, né, vai pegar uma marca para fazer o desenvolvimento de rotulagem, né, é importante que as rotulagens, por mais que sejam categorias diferentes, por mais que elas sejam características de público que vai consumir diferente, mas estão dentro do mesmo portfólio, para uma questão de desenvolvimento de branding, para poder gerar uma representatividade da marca, tem que ter harmonia entre elas, tem que ter uma sinergia. Uma identidade. Uma identidade. Exato. Porque é justamente o que vai fazer com que aquele cliente que compra aquele produto, quando ele compra outro, esse aqui é daquela mesma marca, sabe? E às vezes tu pega, não se tem na região muita cultura, falando um pouco até da parte das embalagens, antigamente tinha muito essa situação de, eu não vou contratar um designer para desenvolver a minha rotulagem, eu vou falar com o cara da gráfica. Só que o foco da gráfica é produzir embalagem, não é desenvolver arte. E aí o que acontecia? Fechava essa semana com uma gráfica, semana que vem com a outra, então aqui vem um rótulo verde, um azul, um amarelo, a hora que tu bota um do lado do outro, tu não sabe qual é a marca, ela perde a identidade, né? E num ponto de escolha, quando a gente fala num PDV que é rápido o poder de consumo, gente, o tom da cor, quando oscila numa embalagem, influencia. Uhum. O tom da cor influencia. Se eu uso um Pantone X e depois eu oscilo, ele influencia nisso, e é um ponto importante, assim. Quando a gente fala de construir marca, branding principalmente, memorização, é em cima da constância, em cima da repetição de imagens que vai entrando no meu subconsciente e vai me reforçando que em algum momento eu já vi aquilo em algum lugar. Então, ter essa identidade é um ponto importante. Se eu for ter que trabalhar cores diferentes, por exemplo, por uma questão de categoria, o meu exemplo que a gente falou da Tirol, né, o zero lactose é de uma cor que separa do integral, que separa do outro, eu tenho uma hierarquia e um design muito semelhante, que só muda a característica da cor. O resto todo é a mesma identidade. Ou não, eu posso trabalhar a identidade diferente, mas eu tenho a cor padrão para todos eles. Então, isso é um ponto que aí sim tem que ser muito analisado um a um. Realmente se analisar o teu perfil. Por exemplo, até me lembrei agora de um caso, eu escutei um podcast uma vez em que uma CEO da Heineken falou: se alguém mexe naquele verde da Heineken um dia, é capaz de receber uma demissão na hora, né? Tu não vê oscilar o Pantone da Heineken. Agora tu vê uma Coca-Cola, que já está bem posicionada, que trabalha o vermelho muito forte, se permitir, num festival de Parintins, fazer cores diferentes na embalagem dela. Então também é da tua estratégia, né? O que a marca quer fazer. Um ponto legal que, só complementar, um ponto legal que faz sentido é isso, entender onde que vai estar exposto também. A gente estava fazendo um projeto, um cliente nosso é a Lombier aqui, né? Então a gente foi para o PDV estudar rótulo de embalagem e aí a gente viu, por exemplo, as cervejas artesanais, tem todos os rótulos diferentes. Se você for olhar no 1 a 1, legal, fantástico, cada um tem sua identidade, cria personalidade. Mas quando você vê a mancha do PDV de vários rótulos juntos, tu não consegue criar a mancha gráfica, que é que a gente fala, né? Então, a LOM, ela separa hoje por cores cada tipo de rótulo. Então, a IPA é verde, a Pilsen é amarela, mas é a mesma identidade. Então, quando você coloca uma do lado da outra, tem uma mancha. Só mudando a cor, mas eu crio uma mancha ali dentro. Consegue perceber a marca. Eu consigo ver um espaço grande da marca dentro do ponto de venda. Essa questão da embalagem aqui, eu costumo dizer o seguinte: na pressa,
eu tenho que ter certeza de que eu estou pegando aquele produto que eu queria pegar, né? Porque eu conheço esse produto pela cor, não é nem pelo que eu li, é pela estrutura que vocês comentaram aqui. Então, é importantíssimo isso, e dependendo da categoria, você vai ter mais detalhes, menos detalhes, mais informação, menos informação. Uma embalagem que tem um padrão mais elevado, normalmente ela é mais sofisticada, mais simples no aspecto de design, né? Então, é muito bacana trabalhar isso, ajuda demais a vender e a fidelizar cliente também. E vai de entender do teu posicionamento, porque às vezes é mais estratégico, dependendo do teu posicionamento, se camuflar e parecer com uma outra marca para ser levado por engano, ou às vezes, se tu tem um produto específico de valor agregado, se diferenciar justamente é a estratégia. Então criar alguma coisa totalmente distinta é o ponto. E alguns produtos, às vezes, é interessante até quando começa o varejo, tu vê muito isso, a questão da rotulagem, né? Pegar um case Nutella, por exemplo, né? Todas as embalagens são muito próximas, né? É a questão de se camuflar, como tu colocou. No formato, No inclusive. formato. Né? No formato. Pô, fermento em pó, todos eles têm a mesma pegada. Então, assim, ó, um case, por exemplo, de alguém que mudou e que sofreu muito no começo, porque precisou investir muito em mídia, falando do varejo, para conseguir virar a chave, fazer as pessoas entender, Gelatina Royal, quando saiu da caixinha e foi pro envelope. Foi disruptivo nesse sentido, tem toda uma questão de custo ali envolvido, mas até fazer as pessoas entender que aquilo não era um pacote de suco, que era um pacote de gelatina, foi tempo, né? Então, muita energia. Então, às vezes... E era só embalagem. Só saiu de uma caixinha de saquinho. Será que vale a pena? Então é a percepção sobre algo que já está consolidado. Mas, parabéns pela pergunta, é muito legal. Respondido? Pessoal, boa noite. Eu sou o João, da Alfa Comunicação, sou jornalista e curioso. Até avançando um pouquinho nessa... que a gente já estava falando, vocês já estavam comentando, né? A minha curiosidade é de saber o quanto impacta, e se impacta, né, alguns cenários e tendências relacionadas também ao comportamento do consumo, como, por exemplo, o envelhecimento da população, as configurações familiares, né, cada vez, né, com famílias menores do que era antigamente, ou até o próprio hábito de consumo de compra omnichannel. Quanto isso impacta na rotina de vocês do trade marketing? O comportamento, e aí pela faixa etária, a gente percebe, e aqui eu falo pelos nossos clientes, né, do que a gente tem de clientes lá, cada vez a embalagem menor, então ela estando menor para carregar é melhor, né, então pensa num saco, né, numa embalagem de nutrição animal, e uma embalagem de 15 quilos, ela já não é tão fácil de carregar, né? E aí, cada vez mais se trazendo para embalagens pequenas, na questão de apartamentos cada vez mais otimizados, menores também, não se tem tanto espaço, então a embalagem também considera isso. As pessoas tendo uma economia um pouco maior, podendo experimentar um produto, e aí talvez isso vocês, né, do alimento, podem trazer um pouco melhor ainda. Eu vou experimentar um produto, eu não quero comprar 1 quilo desse produto, eu quero comprar 250 gramas, eu quero comprar 500 no máximo, enfim, para eu poder entender, sem dúvida, tá? Existe esse comportamento pela questão econômica, pela questão da pirâmide etária, né? E impacta no ponto de venda, porque isso também gera custo. Vender um produto numa embalagem de 15 quilos tem um custo. Vender 15 pacotes diferentes, né, para vender a mesma quantidade de produtos tem outro custo, né? Então tudo isso vai impactando, sem dúvida, vai mudando aí o comportamento, impactando no trade. O trade vai ter que saber lidar com isso, qual é a melhor forma de apresentar isso, qual é o cliente mais estratégico para que tenha isso, direcionar, inclusive, que eu acho que a gente não chegou a comentar, mas o trade ele tem o poder de também direcionar o mercado. Né? A gente não levou nesse nível de profundidade, de certa forma, mas a gente pode também influenciar o mercado, não somente ser influenciado pelo mercado. O movimento que a maioria das grandes marcas acaba fazendo, Sim, ditando regras sobre o mercado. Exatamente, ela dá um drive do mercado. Tem um ponto legal, tem uma frase que a gente usa como mantra aqui dentro, que é, né, uma frase filosófica, que é eu sou eu e minhas circunstâncias, né? Então eu tenho que ler as circunstâncias, só que eu alimento elas também e elas me alimentam dentro disso. Um ponto que eu acho que é importante entender, e aí não só falando de trade, mas falando da movimento
de qualquer indústria, de qualquer marca, é estar atento para entender dentro do seu, principalmente do seu público, quais são os movimentos de macro tendências que tem. Por exemplo, se a gente fala de uma linha que vai trabalhar mais saudabilidade, como é que eu posso trabalhar elementos que tragam isso? No produto, no trade, na experimentação, em criar esse mercado. Ou se eu falo para uma linha mais de sustentabilidade, por exemplo, uma marca que a gente estava falando aqui, né, de produtos de limpeza, né? As pessoas querem comprar mais refil para poder reaproveitar as embalagens que elas já têm em casa. Então, se elas fidelizam a marca, invisto numa boa embalagem que faz com que a pessoa compre e depois eu posso trabalhar refil com um custo muito menor e fazer com que ela reabasteça isso, né? Vai de ter esse entendimento. Então, lê essas mudanças que tem olhando para o seu público. Tá, o meu público tende a se importar com essa movimentação de tendência que está acontecendo, essa movimentação macroeconômica? Se sim, então eu começo a tentar entender. O que eu vejo em embalagens, por exemplo, principalmente no setor, em vários setores, alimento, pet food, todos eles, cada vez mais as próprias grandes indústrias, Nestlé, qualquer elas, testando mais coisas diferentes. Então, lembra que uma vez o pedido mínimo era grande dentro de uma indústria de embalagem. Hoje, cada vez são lotes menores que eles testam coisas diferentes, o tempo todo. Então, testa uma cor diferente, um elemento, uma informação, uma frase. Se funciona, mantém e testa outra coisa. Então, isso está funcionando cada vez mais também. Na Ruana a gente vive muito isso, né? Porque a gente trabalha com embutidos, né? Torresmo. Então a gente começa a pensar, pô, esse é um alimento que os pais, os avós consumiam, né? Como fazer essa nova geração ter essa paixão por esse tipo de produto, né? É um desafio que a gente vive de forma constante. Falando de rotulagem, a gente vem fazendo um desenvolvimento agora de uma nova rotulagem, em breve vai estar começando a entrar no mercado, onde a gente justamente fez uma leitura do mercado e entendeu que o cliente está percebendo valor em algumas informações que até então elas já existem na rotulagem, mas elas não eram destacadas. Então, inventamos a roda? Não, apenas olhamos para o mercado para entender esse movimento, desse comportamento e trazer isso para a nossa realidade. De que forma eu consigo acompanhar o mercado? Se eu não acompanhar o mercado, eu sou ultrapassado. É uma regra simples. E se eu não fizer essas mudanças, o meu concorrente vai fazer. Né? E essas mudanças estão muito atreladas principalmente a desenvolvimento de produto, mas como o Marcelo trouxe, o trade tem muito esse poder, porque lá no ponto de venda, acompanhando a rotina todo dia, eu estou percebendo o movimento, às vezes, não do meu segmento, mas de categorias próximas, né, que estão fazendo algum movimento e aí vale o benchmarking. Vou acompanhar, será que eu não consigo adaptar isso e trazer para a minha realidade? Né? É um movimento que quem está à frente do trade, do marketing, precisa estar antenado, porque ali estão oportunidades de ouro, que pode te fazer te diferenciar e sair na frente, enquanto muitas vezes concorrentes extremamente maiores que você não se ligaram a isso, seja pela dificuldade, como a Evelyn colocou, porque fazer mudanças em grandes corporações é muito mais difícil, principalmente, né, falar de brand, fazer mudança de marca em empresas de grande porte, é outro nível, né? É outro desafio, diferente às vezes uma empresa regional menor, que tem um pouco mais de flexibilidade nesse sentido e que essas mudanças não vão ter um impacto tão profundo, né? Mas acredito que, de um modo geral, é super importante a gente fazer essa leitura. E se a gente não fizer isso, cada vez mais o consumidor está mais atento, mais exigente, vem mudando, são famílias menores, pessoas com expectativa de vida mais alta, e a gente tem que se adaptar. O mercado é isso, né? Ou se adapta ou morre. E assim, respondendo também da minha parte, João, acho que, claro, impacta sim, e aí entra a parte do trade de revisão de portfólio, caso seja necessário, então a gente atua em cima disso, vamos revisar, vamos ver o que realmente está vendendo, o que fica ou não, quando a gente fala de economia, principalmente. Hoje, na indústria pet, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, a gente vê muito mais pets do que crianças. Né? Então aí vai lá, o pet virou um novo filho. Então a gente vai agora transformar, mudar esse planograma, criar categorias dentro da alimentação animal, uma ração premium, uma ração convencional, uma low price, e aí assim vai sendo a atuação do trade em cima disso, né? Revisar o que mais precisa de espaço na gôndola, né? Então isso é... Só complementando, se você não vê as circunstâncias e não entender esse movimento, vai acontecer. A gente estava comentando nos bastidores, um cliente que a gente está se aproximando aqui e está em projeto ali farinha, assim. Se eu falar a marca, todo mundo vai saber. A marca mais tradicional de farinha do Brasil, assim. Geração de vó para vó, grande, indústria.
moinho gigantesco em São Paulo e tudo. O consumo começou a cair, então começaram a entrar numa crise. Tá? Qual que é a leitura? O consumo de farinha está diminuindo no Brasil. E aí não é que as pessoas estão deixando de comer o alimento, só que elas estão comendo de outra forma. Estão comprando de indústrias prontas. Até as padarias estão diminuindo a área de fazer pão para aumentar a área de conveniência e comprando de indústrias prontas. Então é um movimento que está mudando. O que acontece? Uma empresa muito focada em tradição, uma marca totalmente focada no consumo, no varejo, B2C, tem que pensar agora num consumo para a indústria, num B2B, é outra estratégia, é outro posicionamento. E aí, beleza, trabalhar isso na comunicação, foi onde a gente entrou no projeto, é simples. Mas e a cultura da empresa? Que tem que mudar, o representante, é outro tipo de venda, é outro canal, é o desafio. Mas é a crise que você não pode desperdiçar. Então, ou você se adapta, ou você é levado, pronto. Desculpa não trazer uma pergunta, mas só uma observação que eu achei interessante. Como nessa área o protagonismo é do olhar humano, da percepção humana, né? A gente, em qualquer assunto que se discute hoje em dia, tem que ter IA no meio, né? E vocês em nenhum momento falaram sobre inteligência artificial, embora com certeza tenham recursos existentes, mas o olhar humano é que é o protagonista dentro do trabalho de vocês. Bem interessante. Eu acho que a IA ela tem uma capacidade principalmente de tornar o trabalho humano mais humano. Então, nessa interpretação que tem sobre experiência, feeling, sobre leitura de mercado. Só que, por exemplo, a gente acabou de falar de tendência, né? De movimentos futuros, né? A IA ela vai seguir um padrão lógico em cima de tudo que já tem construído. Ela vai conseguir traçar cenários, ela vai conseguir fazer leituras que talvez a gente no braço não teria capacidade ou time para fazer isso. Só que ela vai te trazer essas informações para uma tomada de decisão, de fato, sobre qual que é o próximo passo, qual que é o risco. Né? Eu sempre digo, ela é lógica, então ela vai trazer o caminho que todo mundo está indo. E aí se justamente, por exemplo, quando a gente fala de branding, de criar valor, é criar diferenciação, essa diferenciação ainda não existe às vezes. Então você aí tem que ter o protagonismo de assumir um papel, saber ler esses dados, mas assumir um papel único teu ali também. E a IA vai trazer a predição para a gente, né? Para olhar para o mercado. Cenário, tudo isso. O que vai acontecer daqui 10 semanas, daqui 10 meses, daqui um ano. Então, como ferramenta, sim, mas perfeita a colocação do João. Acho que a gente fala muito mais no trade sobre pessoas, sobre comportamento, né, do que propriamente sobre a ferramenta. As ferramentas, elas são necessárias. No final, tudo vai girar em torno de resultado. Resultado tem a ver com os números, né, e a gente vai usar. Mas o fator humano aqui é muito forte, isso é muito legal. O que seria o JBP, que a Evelyn comentou? Eu estava com a mesma pergunta na minha cabeça. O JBP, ele é o que a gente chama de famoso plano de negócio, né? O Joint Business Plan, em que você vai sentar junto com o teu varejista, você vai analisar lá quais são os teus top clientes, né, que realmente vale um investimento em cima, seja em questão de top de vendas ou top de oportunidade de crescimento. E aí você vai analisar dentro do teu leque de ações, seja uma degustação, seja um encarte exclusivo que ele possa fazer contigo, um calendário promocional de datas, e aí tu vai sentar com ele e vai negociar com ele, esse ano a gente pode fazer aí uma ação mensal para cada data comemorativa em que a minha marca consiga estar incluída. E aí, em cima disso, o que vai acontecer da negociação que vocês fizerem de ações vai refletir no comercial. Então, ele vai precisar fazer um volume maior naquela data, né? Durante os meses, tu vai ver a tua venda, seja através de leitura de mercado, seja através do teu próprio selim, crescer, porque, né, geralmente, quando a gente investe num plano de negócios, tende-se a ter um resultado. Então, acho que responde a tua pergunta. É legal, né? Porque entra, inclusive, uma espécie de cashback, né? O pessoal comenta bastante sobre rebates e tudo mais. Na construção civil tem isso também, né? E o Joint Business Plan, ele é completo, assim. É realmente você sentar e programar o ano junto com o cliente. Isso. Programando junto com o cliente, o fator de sucesso é bem alto, né? Isso é bem automaticamente legal. O foco do varejista vai migrar para aquele fornecedor que fechou o plano, né, e as ações, as oportunidades vão ficar entre ali, até porque não faz sentido fechar com um fornecedor e tu desenvolver outro, né? É um ganha-ganha, né? Uma troca, né? Tem um comprometimento de ambos ali, né? Porque também tem que se comprometer com o volume de compra da indústria pro varejo, e o varejo e a indústria atuar no plano, né? Com o trade. Bom, se deixar a gente ficar aqui até tarde, né? Então, eu acho que sim. Lucas, o que resume então, depois de toda essa conversa, trade marketing para ti? Eu acho que o trade, ele é a conexão entre, para mim, de modo muito claro, é a conexão entre a venda
e o ponto de venda. Então, após efetivar a venda, né, esse caminho é o trade que percorre. Ele que vai fazer acelerar esse produto Entre lá o no sell-in ponto e de venda. sell-out ali, né? Isso. Ele que vai potencializar e fazer o negócio acontecer. Porque o ponto de venda, por mais que o trade, claro, ele não é só o ponto de venda, mas ali é onde se potencializa tudo aquilo que se trabalhou por trás, todas as ações do comerciais, a questão do marketing, ali é onde tu vai ver a mágica acontecer, né? Vai refletir todo o trabalho lá na ponta, né? Marcelo, e para ti? Eu vejo o trade como ponto central também, em toda a estratégia do negócio, né? É inadmissível desenvolver um produto novo sem ter a participação do trade. Então, para mim, é um ponto central ali do negócio, no sentido de que ele está conversando com o mercado, está conversando com a indústria, está conversando com o cliente. Então, ele tem um 360 super importante, né? Cada vez mais se torna relevante para o negócio, para que seja olhado para os orçamentos futuros, para que seja olhado o quanto a gente vai ter de retorno. E claro, olhar payback e tudo mais desses investimentos ali, mas o trade é pilar fundamental hoje, né? Ele que leva, inclusive a própria marca é muito suportada pelo trade. Principalmente né? marca de consumo. Isso, então o trade ele se tornou, ele sempre foi, né? Mas eu acho que de uns anos para cá a gente foi descobrindo o quanto mais importante ele é. Aí dentro desse pilar de marketing, você costuma chamar de avenidas, de tal, eu digo que é uma rodovia interestadual para trabalhar, né? Porque tem muita coisa aí super importante. É uma teia, né? Isso aí. E Evelyn, o que tu vê que é de fato esse core do trade? Vou juntar tudo aqui que o Lucas e o Marcelo falaram, mas eu acho que a gente pode resumir ele como um brand experience, a tua experiência com a marca, né? Trazendo um pouco pro lado do marketing, assim. Onde é o que faz, né, o shopper ter o contato com a tua marca, não necessariamente vai gerar a venda, mas ele vai te dar a oportunidade no meio de tantas outras marcas de se diferenciar, de ser escolhido, né, pelo shopper. Legal. Onde é que o pessoal te encontra, para quem quiser acompanhar e saber mais da tua história? No Instagram, no @Evelyn Cavieira. Ótimo. Marcelo, onde é que o pessoal te encontra? No LinkedIn, Marcelo Piazza, é só colocar lá, tá? Meu nome. E Lucas? No Instagram, Lucas Bach SC, ou no LinkedIn, Lucas Bach. Vai estar aqui nos comentários também, então agradecer mais uma vez a Mountain Filmes por estar proporcionando esse episódio legal aqui pra gente, e a TOTS também por acreditar sempre em iniciativas assim. Próximo Metamorfose, inclusive, a gente vai gravar em Blumenau, com marcas de lá ainda, tá alinhando isso, mas agosto nosso itinerante já tem data e destino, tá? Gente, muito obrigado por participarem, espero que a gente tenha explicado um pouco sobre o que é trade, né? E encerramos mais uma edição aqui do Metamorfose. Obrigado mesmo.